Olá, estamos dando início à nossa nova série, a série sobre os 10 mandamentos, da qual nós tivemos a nossa introdução segunda-feira, e hoje falaremos sobre o primeiro mandamento da lei de Deus que está em Êxodo capítulo 20, versículo 3. Esta série vai ter como base, uma boa parte dela, um estudo gracioso que nós tivemos no ano de 2012, portanto há 8 anos atrás, no acampamento Ebenezer, onde o pastor Ageu Cirilo de Magalhães nos trouxe então um excelente estudo bíblico ali, tratando sobre as 10 coisas que Deus odeia em nossas vidas. E é claro que ali ele falava sobre os 10 mandamentos e a nossa dificuldade em, então, obedecer à lei de Deus. É claro que também nós costumamos confundir os 10 mandamentos com apenas aqueles 2 que Jesus, então, reduziu lá em Mateus. É claro que Jesus ali englobou os 10 mandamentos em 2. Mas nós vamos ter por base os mandamentos que estão lá em Êxodo, no Antigo Testamento, também trazendo a nossa reflexão a importância de analisarmos o Antigo Testamento como palavra de Deus válida das nossas vidas. Em Êxodo 20, versículo 3, está escrito o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Então nós precisamos começar falando sobre a relevância dos 10 mandamentos para os nossos dias e a relevância desse mandamento para os nossos dias. Esse mandamento, o primeiro mandamento, ele é um combate frontal à idolatria. Mas nós precisamos fazer também uma distinção entre idolatria convencional e idolatria moderna. E eu vou citar alguns exemplos aqui antes de trazer então as definições de idolatria convencional e idolatria moderna. O que é um ídolo? Apenas uma imagem de barro, gesso ou madeira? Um ídolo pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser uma posição na vida, pode ser um relacionamento, pode ser um cargo, um trabalho, pode ser um emprego, pode ser uma faculdade, enfim. O ídolo é aquele ou aquilo sobre o qual estão as suas esperanças, os seus pensamentos, o seu refúgio, o seu socorro. E aí a gente pergunta, quando a situação fica difícil, para onde você corre? Onde está o seu refúgio? Agora podemos falar sobre idolatria convencional e idolatria moderna. Idolatria convencional é a que comumente vem à nossa mente. Imagens de escultura. A idolatria moderna é aquela que leva as pessoas a uma busca desenfreada por 3 aspectos da vida que chamaremos de ídolos do coração: dinheiro, sexo e poder. Calvino dizia o seguinte: a imaginação do homem é, por assim dizer, uma perpétua fábrica de ídolos. Quando consideramos esses 3 quesitos que acabei de citar, nosso coração clama por eles, como se isso fosse a maior riqueza a ser adquirida em nossas vidas. Pelo menos é o coração de muitas pessoas que está preenchido com esse desejo. E nós vemos isso quando passamos por situações de conflito. Quantos que, quando estão com problemas ou com tristezas, não buscam conforto no alcoolismo, no álcool? Quantos que não buscam seu refúgio na comida? Pensam assim, estou deprimido, então eu tenho que comer alguma coisa. Eu preciso do prazer da comida. Quantos que não têm o seu refúgio no sexo? Ficam deprimidos e vão atrás de prostitutas, de pornografia ou de algo que lhes proporcione sexo. Também o futebol, a televisão, chocolates, cigarros, drogas, violência, compras, música, velocidade e tantas outras coisas que nós poderíamos citar se tornam ídolos na vida das pessoas. Quando uma pessoa está deprimida, angustiada e busca alívio em algo que não é Deus, este é o seu ídolo. E talvez você pense assim, você está exagerando, pastor. Isso são apenas desejos comuns. Mas, queridos, quando é que um desejo simples passa a ser um ídolo? Como é que ocorre esse processo? Primeiramente, quando passa a ser a coisa mais importante da vida de uma pessoa. E aí eu levo você à seguinte reflexão: qual é a coisa mais importante de sua vida? Sua esposa, seu marido, seus filhos,
seus amigos, seu trabalho, seu patrimônio, sua saúde, qual é a coisa mais importante da sua vida? Olha, Jesus conta uma parábola em Mateus, capítulo 3, versos 44 a 46, do tesouro escondido no campo e da pérola mais preciosa. Naquela parábola ele diz assim: quando uma pessoa encontra um tesouro de grande valor, uma pérola de grande valor, ele vende tudo quanto tem para adquirir aquele tesouro ou aquela pérola. Porque aquele tesouro ou aquela pérola são as coisas de maior valor que ele já viu em sua vida. E aqui eu quero dizer para você que Deus, que Cristo, deve ser o maior amor de sua vida. Em Mateus 10, versículo 37, Jesus nos diz o seguinte: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Você sabe o que acontece se o seu amor não está em Deus, se o seu amor não está em Cristo, mas está em alguma outra coisa? Quando este algo, quando esta coisa se acabar, a vida se acaba junto. Deixe-me trazer alguns exemplos. Para muitas pessoas, o trabalho é aquilo que é mais importante em suas vidas. Mas um dia elas se aposentam. E quando elas se aposentam, a primeira coisa que pode acontecer com elas é entrar em depressão. Não são poucos que, quando se aposentam, entram em depressão. Contudo, se a coisa mais importante de suas vidas fosse o reino de Deus e sua justiça, elas se aposentariam e continuariam ou teriam mais tempo para trabalhar na igreja e seriam ainda mais felizes. Para muitas pessoas, a beleza física é a coisa mais importante de suas vidas. Quando a idade chega, ou essas pessoas entram na indústria das plásticas, ou elas entram em depressão. Para muita gente, a coisa mais importante é o marido, a esposa, os filhos, um patrimônio. E o que acontece quando uma dessas pessoas morre? Ou quando esse patrimônio é dilapidado, é perdido? Essas pessoas perdem o sentido da vida junto. Quando a coisa mais importante de nossa vida é Jesus Cristo, quando Ele é nosso tesouro maior, quando Ele é a pérola de grande valor, nós podemos perder tudo e Ele continuará sendo suficiente para nós. Eu não estou dizendo aqui que é fácil perder pessoas queridas, que é fácil perder um patrimônio, mas eu estou dizendo que é possível, ao perder pessoas queridas, ao perder o patrimônio, ao perder alguma coisa de valor, quando Jesus é o nosso maior valor, é possível superar isso e não cair numa depressão. E não cair nas armadilhas do suicídio. Por quê? Porque Jesus, porque Deus é o tesouro maior. Deixe-me contar uma história para você, uma história real. Certa vez um casal decidiu fazer uma viagem, e essa viagem seria feita de navio, porque era a única forma de viajar naquele tempo. Por causa do seu emprego, o marido despachou primeiro a sua esposa e suas 4 filhas naquele navio. Contudo, o navio que elas estavam foi atingido por outra embarcação e ocorreu um trágico naufrágio, onde as 4 filhas daquele casal morreram. A esposa então foi resgatada, juntamente com outras pessoas, e quando chegou em uma cidade, mandou uma mensagem para seu marido: salva, porém sozinha, indicando que havia sido a única sobrevivente naquele acidente. O marido recebeu o telegrama e imediatamente foi buscar a esposa e passou pelo local do acidente. Pois nessa viagem, esse pai que acabara de perder as suas 4 filhas, escreveu o seguinte hino: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Em segundo lugar, quando é que um simples desejo se transforma em um ídolo? Quando o desejo faz com que você peque para obter o que você quer. Quando o desejo passa a ser o ídolo, você perde o controle sobre o desejo e passa a ser controlado por ele. E aqui nós podemos citar alguns exemplos.
A compulsão por compras se torna gigante. O impulso por comida ou por algum doce se torna quase incontrolável. A vontade de consumir álcool ou fumar um cigarro se tornam irresistíveis. E isso vai acontecer com qualquer dos ídolos. Ele passará a dominar a vida daquela pessoa que fez desse desejo o ídolo. Jesus nos dá uma amostragem disso usando um exemplo muito atual em Lucas 16, versículo 13. Jesus diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Em terceiro lugar, quando é que um simples desejo se torna um ídolo? Quando o desejo passa a ser, na sua mente, na sua cabeça, a solução de todos os seus problemas. É quando a pessoa começa a pensar assim: como é que eu me sentiria realizado? Quando é que eu me sentiria realizado? Ah, eu me sentiria realizado se eu conseguisse conquistar aquela pessoa. Ah, eu me sentiria realizado se a minha vida financeira se tornasse uma vida estável. Eu me sentiria realizado se eu conseguisse concluir aquele curso com louvor, se eu conseguisse arranjar aquele emprego, se eu conseguisse alcançar aquele nível de estudos em minha vida. E aí Jesus diz algo muito importante para nós. Onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. E então eu quero mostrar para você a distorção que os 10 mandamentos sofreram do original, no que está ali no Antigo Testamento, que foi até interpretado por Jesus, mas isso aí não é uma distorção, para aquilo que nós vemos hoje. Eu quero que você entenda que há uma distorção, mas para isso precisamos entender o seu sentido ali na íntegra, seu sentido original. O versículo bíblico diz assim: não terás outros deuses diante de mim. E essa expressão, ela é o preceito estabelecido sobre o fundamento da aliança que foi feita com Moisés, da aliança mosaica. E Deus começa a falar a Moisés em Êxodo capítulo 20, versículos 1 e 2, dizendo o seguinte: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Queridos, essa declaração é o ponto de partida do pacto pelo qual Deus revela quem Ele é e o que Ele fez pelo seu povo do pacto. Deus revela qual o significado dele ser o nosso Deus e de sermos o seu povo. Essa declaração é a estrutura do pacto e a lente pela qual nós devemos entender a nossa obediência aos preceitos de Deus. Ora, a graça de Deus é o fundamento necessário da nossa obediência. Ele é o Deus que guarda a aliança e que fez promessas a Abraão. Ele também é o Deus criador que sozinho fez os céus e a terra pelo poder de sua palavra, chamando as coisas à existência. Contudo, a pecaminosidade dos corações de seu povo é exposta pelos mandamentos que o Senhor lhes deu. Os preceitos demandavam e demandam não apenas uma obediência externa, mas também uma obediência de coração. Apenas Deus é digno do amor e da adoração. É o que diz sua palavra. Porque nenhum outro Deus havia salvado Israel. Nenhum outro Deus poderia sustentá-los. Nenhum outro Deus ofereceu na cruz o seu filho. Nenhum outro Deus pode nos sustentar. O primeiro mandamento é frequentemente repetido no relacionamento pactual entre o Senhor e Israel. Deus frequentemente os lembrava de quem Ele é, do que Ele fez por eles e de que eles não deviam permitir que falsos deuses se colocassem entre Ele, Deus, e o seu povo. No livro de Oséias encontramos um lindo exemplo prático disso aqui que eu estou falando. Deus se coloca como o marido de Israel. Ele havia se casado com Israel e era um marido perfeitamente fiel à sua esposa. E o que ele esperava dela era o amor e a fidelidade do coração, da alma e de sua força, conforme Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Deus fez algo radical, algo invasivo, algo que o seu povo não poderia fazer por si mesmo, a fim de libertá-los e a fim de nos libertar da infidelidade dos nossos corações. Em síntese, outro êxodo precisaria ocorrer
trazendo uma superior salvação. E aí o Evangelho de João descreve Jesus não apenas como Deus de Israel em carne, mas também como o novo Moisés, o qual veio para efetuar uma melhor redenção. Assim como Deus foi adiante de Israel, também Jesus foi adiante de nós em todo o caminho para a cruz. Ele nos mostrou o que significa não ter outro Deus diante do seu Pai dos céus. Pois Jesus não apenas obedeceu à lei do Senhor, ele também amou o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. O seu amor e lealdade para com seu Pai foram tão inconfundíveis quanto seu amor e lealdade para conosco. O seu amor por seu Pai nos céus foi demonstrado no modo como ele amou aqueles que seu Pai amou e no modo como ele entregou a si mesmo como sacrifício pelos nossos pecados. Então, dia após dia, precisamos ser lembrados do infalível amor de Deus por nós em Cristo Jesus. Nós também precisamos andar em novidade de vida, em amorosa obediência a Deus, dando-lhe a primazia em nossos corações. Nós somos a Igreja de Cristo e nele fomos lavados, remidos e amados, como também adotados. Finalizamos dizendo o porquê devemos amá-lo e porquê devemos obedecer a sua lei. Porque ele nos amou primeiro. Com seu próprio sangue, ele nos comprou e por nossa vida ele morreu. Existe um amor maior do que este? Evidentemente que não. Vamos fazer uma breve oração? Senhor, nos ajuda a andar em fidelidade, assim como tu és fiel para conosco. Ajuda-nos porque nós precisamos do teu auxílio. Assim oramos em Cristo Jesus. Amém. Esse é o nosso primeiro estudo, o estudo do primeiro mandamento. Sexta-feira teremos o segundo mandamento, onde nós iremos falar sobre falso culto a Deus. Permaneça conosco. Teremos muito a aprender nesses 10 mandamentos da palavra do Senhor. Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus.